Olá, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Mildred e você está no Barco Filosófico, ok? Sem ser o vídeo último agora, o anterior, eu falei algo polêmico sobre você não aceitar o mal, não dar a outra face. E isso é extremamente contrário ao que vem sendo ensinado e mostrado pra gente, pelo menos nos 2000 anos mais ou menos que a gente conhece, com a vinda de Cristo, que falou: se alguém te bater, ofereça o outro. Se quiser levar sua capa, ofereça as outras duas. Quer andar 1 milha, ande 2, entendeu? E assim vai. O porquê que isso não é benéfico para a sociedade? Bom, nós conhecemos mais ou menos a sociedade como um todo, o homem moderno, de mais ou menos uns 7.000 anos, ok? Durante 5.000 anos, nós vivíamos num tipo de lei que era olho por olho, dente por dente. Certo? Se alguém te fizesse mal, que é conhecida como lei, como é que eu anotei aqui que eu esqueço, né? Talião, lei talião, né? Que é a lei da proporção. Se alguém te fizer mal, você tem o direito de fazer igualmente com outra pessoa. Enquanto tínhamos essas leis que eram extremamente duras, maior parte delas com penas de morte, e que algumas ainda seguem até hoje nos países árabes, nos países, né, do Irã, Iraque, o outro, né, do Oriente Médio, eles seguem muito à risca ainda muitas coisas desse tipo. Por exemplo, se você roubar, corta a mão ou corta um dedo, ou muitos países têm a pena de morte, para que evite o caos. Vamos pensar o seguinte: quando Adão, ele estava lá no paraíso, lá no Jardim do Éden, ele tinha apenas uma lei, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, das árvores que estão no meio do jardim, certo? Que são 2. E ele foi lá e comeu. Então Deus o puniu pela desobediência, puniu ele, a mulher, tirando ele. Houve uma punição e tinha uma regra, era só uma. Todas as coisas eram permitidas. Inclusive, digo de passagem, coisas que podem ser spoilers para o próximo vídeo. Coabitação com animais e assim dando sequência a espécies mitológicas que assim são faladas e esquecidas, dizem que não existe. Bom, enfim, fica para um outro vídeo, tá bom? Isso aqui também é bem polêmico. Mas os olhos dos homens e do homem e da mulher foram abertos e eles viram que estavam nus e foram punidos por sua desobediência. E lá na antiga Mesopotâmia, no Iraque, onde a gente conhece os sumérios, né, eles eram teocráticos, né? Eles tinham um sistema de lei que antecede todas as leis que existem. Eles tinham, como é que eu anotei aqui? 282 leis. Eles são os mesopotâmios, os sumérios, eles são a civilização mais antiga desenvolvida, e eles tinham essas leis. Não haviam apenas 10, como nos judeus, não havia 12, como havia os romanos. Eles tinham um sistema de leis super complexo, com 282 leis, que variava de acordo com o cargo social e de acordo com o crime. Isso é muito interessante. E elas eram seguidas muito à risca. E era difícil ser alterada porque ela era feita em pedra. Existe lá no museu. É gigante. 2 metros e 2 de altura por 1,90 de largura. E estava ali travado na rocha, em escrita cuneiforme, essas leis que já determinavam para proteger o cidadão do crime e evitar que outras pessoas façam, porque a natureza do homem é fazer coisas para si mesmo, ser egoísta e não pensar no próximo. Por isso as leis eram rígidas. E o mundo seguiu-se bem, apesar dessas leis rígidas, durante 5.000 anos, onde existia um padrão ético a ser seguido. Eis que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então vamos colocar umas leis, e quem não cumprir as leis será punido. E por isso que é importante que nós não deixemos que as pessoas façam o que elas querem. Todo mundo ouviu lá, como é que tá aqui? Eu tenho que anotar, porque, como sabem, eu esqueço das coisas. Em Mateus 5, 38 e 39, ele diz assim: não fala para você olho por olho, dente por dente, como diz que o Messias,
Jesus, né, ele disse que é para dar a outra. Mas na verdade, olha como que tá o mundo. 2000 anos depois ele vem com tanta coisa, tá uma bagunça. As pessoas colocam a culpa nos outros ao invés de assumir e acaba fazendo o que querem porque não tem mais punição. Não existe mais regras, tá todo mundo livre. Ai, você tem que amar. E as pessoas têm se sacrificado. Nós que viemos depois desses 2000 anos aprendendo que, ai, você tem que se doar, você tem que amar. O que tem de pessoas sofrendo no mundo por conta de outras que são FDP não é brincadeira. Tem muita gente ruim, tem muito sociopata, psicopata, e eles abusam dessas pessoas, porque para elas é uma honra ser um mártir, ser uma imagem e semelhança de Cristo, de um Messias, de um líder religioso, de uma pessoa que se sacrificou. Não vejo tanta glória, ele morreu com 33 anos, crucificado e odiado, anos depois que ele foi contemplado por Constantino como um deus, entendeu? A ser aclamado. Mas ele não teve, ele morreu jovem e odiado. Na verdade, ele morreu sem glória, assim como todos os outros, se dando por algo que as pessoas, na verdade, elas vão abusar, porque a natureza do homem é assim. A natureza do homem é ser sobreviver, é fazer por ele e não pensar no outro. Por isso que a filosofia, a ética e a lei têm que ser mais faladas. E é por isso que você não pode permitir que as pessoas continuem fazendo as coisas que elas fazem. Tem que seguir um padrão ético, não é questão de verdade. Verdade é aquilo que você tem para si. Padrão éticos e leis são feitas para colocar a sociedade para viver em pacificação. Ok? Só que nessa pacificação que foi colocada por leis, há algo muito interessante que Cristo falou, que é a partir do momento que você olhar, que ele já dá uma dica sobre a capacidade humana. Veja a inteligência desse líder. A partir do momento que você imaginar, você já pecou. Interessante, né? A criação tá aqui. A partir do momento que você pensar, se você olhar, se o teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca. Interessante, né? Mas a partir do momento que você imagina algo de errado, você já fez. Multiversos, possibilidade, criação, você cria, você faz, você imagina, começa. Lembra, a transformação é de dentro para fora. A criação também vem de dentro para fora. Ética é importante. As leis são importantes. Essa história de amor para lá, amor para cá, tá deixando muitas pessoas doentes e dando abertura para monstros sociopatas que estão adoecendo a população e tendo voz de ação para destruir a sociedade como ela é. Já ouviu falar da Caixa dos Ratos? Caixa dos Ratos é um experimento que ele foi feito mais de uma vez, onde colocou um determinado número de ratos e com o passar do tempo eles foram se dividindo, tinham ratos mais fortes, mais bonitos, eles não queriam coabitar com as ratazanas, com as ratinhas que tinham lá, e assim eles foram, final das contas, eles se autodestroem. E nós sabemos que a nossa civilização não é a primeira e nós passamos por vários tipos de destruição em massa, e a nossa versão homem hoje, nossa versão humana hoje não é a mesma que foi criada anos atrás, ok? Nós temos uma diferença genética aí. Então vamos pensar, estamos na caixa dos ratos. Será que vamos ser mais evoluídos ou vamos continuar se autodestruindo? Ou pelo menos eu quero ajudar a espaçar um pouco isso. Eu não quero que ele se destrua enquanto eu estiver aqui. O que eu puder fazer para que nós passemos nesse teste, eu vou fazer. Eu conto com você para compartilhar esse vídeo com seus amigos, com a sua família e com todo mundo. Vamos crescer e melhorar a nós mesmos para poder conseguir um mundo melhor. Um beijo para você e até o próximo vídeo. Tchau!